Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo tutorial sobre o bloco de função THT860 dentro do ambiente HStudio. Eu vou explicar como ele funciona, quais são seus parâmetros e no final vamos ver um exemplo prático de código em ladder para você aplicar no seu projeto. Então vamos lá. O THT860 é um bloco de função desenvolvido para fazer a conversão dos valores analógicos de forma alternada que o CLP recebe do sensor de temperatura e umidade da HI Tecnologia. Ele é compatível com dois modelos, o THT860, que já não é mais fabricado, mas ainda está presente em algumas instalações, e o THT863, que é o sensor mais atual. Para usar o bloco, a gente precisa de duas entradas principais, o sinal analógico vindo do sensor e o modo de operação, que é informado através de um código. Aqui a gente tem uma tabela, que é vinda da própria documentação do bloco de função, onde mostra pra gente que se eu usar o código 0, eu vou estar no modo umidade, onde ele transmite o valor de umidade constante. Se eu usar o código 1, eu vou estar no modo de temperatura, ele vai transmitir o valor de temperatura constantemente. Agora, o que é interessante é que se a gente utilizar o código 2, a gente vai estar no modo automático, onde ele vai transmitir os sinais de temperatura e umidade de forma alternada. Ora eu vou estar medindo umidade, ora eu vou estar medindo temperatura. Isso, vice-versa, dentro do nosso tempo de amostragem. Então, essas são as entradas que a gente define para o bloco, e depois a gente tem as nossas saídas, que é a saída ready, que vai indicar pra gente que existe dado disponível, a fail, que indica falha detectada, e TP e HU, onde cada uma vai representar respectivamente o valor de temperatura em graus Celsius, como é o caso de TP, e HU vai ser o valor de umidade em porcentagem. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o bloco e os sensores, vamos para uma parte mais prática, onde eu vou abrir um projeto no HStudio e mostrar um código em ladder para a leitura de temperatura e umidade usando o bloco de função THT860 e os dois sensores, o THT860, o mais antigo, que é quem dá o nome ao bloco de função, e o THT863, que é o nosso sensor mais novo. O que é interessante é que o código também vai estar disponível na descrição do vídeo, para você poder baixar e testar no seu CLP. Beleza? Portanto, vou abrir aqui meu ambiente do HStudio, já estou com o meu código em mãos. Então aqui é o código desenvolvido para esse exemplo. A gente pode já conectar no CLP, no meu caso aqui eu estou conectado com um Neon, com a CPU 450, uma HO 140 e uma HO 165. Beleza? Então esse é o meu controlador. Agora, olhando realmente para dentro do nosso código, qual foi a primeira coisa que a gente definiu? A gente usou a função move para poder pegar o valor da minha entrada analógica e colocar dentro de uma variável local do meu programa. Então eu fiz isso tanto para o sinal vindo do meu sensor THT860, quanto para o sinal vindo de forma analógica do meu sensor THT863. Então eu pego o sinal físico que eu estou recebendo em uma entrada analógica e passo para uma variável local do meu programa, usando a função move. Como que eu faço isso? Eu posso clicar na minha linha, no meu hotpoint, com o botão direito do meu mouse, insere bloco, e aí vou ter a função. Dentro de função, eu escrevo move, e aí vou ter a minha função para fazer a movimentação de valores. Então, basicamente, é assim que a gente coloca e programa essa primeira parte do nosso teste aqui. Agora, aqui embaixo, a gente tem realmente o bloco de função já preenchido e pronto para operar. Então, aqui seria para a leitura do meu sensor mais antigo. Então, eu vim com um sinal analógico, que já está referenciado, né, em uma variável local do meu programa. Coloquei o modo de operação 2, ou seja, ele está no automático, onde eu vou ler temperatura e umidade ao mesmo tempo, de forma alternada no caso, né. E coloco em duas variáveis do tipo real, que vai ser a THT860 temp e THT860 umi. Então, nas minhas saídas aqui, eu vou estar referenciando esses dois dados. Beleza? Então, esse aqui é basicamente o nosso bloco já preenchido. Eu vou preencher um junto com vocês, que vai ser para a leitura do nosso sensor mais atual, do mais novo que a gente tem em mercado. Para isso, eu vou mostrar primeiramente as minhas variáveis, onde aqui eu tenho o meu bloco de função definido, né? Então eu dei um nome para ele. A classe eu deixei local, porque é algo que eu vou utilizar somente no meu código. E o tipo dele vai ser bloco de função da biblioteca da HI, da parte de hardware, hills.tht860. Clico aqui, já está definido. Aí eu criei também, né, a variável do tipo inteira, que é o meu sinal, e as variáveis do tipo real para umidade e temperatura, que são quem eu preciso de colocar nas minhas saídas TP e HU. Para inserir o bloco de função dentro do nosso código ladder, a gente pode clicar na nossa linha, depois eu clico com o botão direito, insere bloco, e aqui não mais função, mas sim bloco de função vai ser o que eu vou selecionar. Selecionando o bloco de função, já aparece aqui o bloco que eu havia definido. Clico nele, dou um OK, ele já vai aparecer dentro do nosso programa. Não vou usar a saída fail, então vou excluir ela. Vou preencher a minha entrada com o sinal vindo da minha entrada analógica, THT863 sinal. O modo eu vou colocar como 2, porque ele vai estar operando em automático. E em TP vai ser a minha variável de temperatura. Em HU, minha variável de umidade. 873 umi. Beleza? Então é bem simples, né? O que a gente precisa de fazer para preencher o nosso bloco. E agora já está pronto para a gente poder descarregar dentro do nosso CLP e
poder depurar as nossas variáveis e visualizar como que está os parâmetros de temperatura e umidade do ambiente. Então, eu vou compilar e carregar para dentro do CLP. Dei o comando, ele está carregando, compilando. Vamos esperar. Uma vez carregado, ele vai dar pra gente que o processo foi executado com sucesso. O processo sendo executado com sucesso, eu já posso depurar o meu código e ver os meus valores de forma real. Então vou clicar aqui com o botão direito em cima da minha variável de umidade e adicionar para a expressão. E assim sucessivamente com os meus outros sinais. O que é legal comentar é que a diferença entre essas variáveis que estão aparecendo aqui pra gente como externa e com uma cor mais apagada, um pouco cinza, das minhas variáveis locais, é que a externa são variáveis que eu defini como globais exportáveis, então elas têm um endereço para a gente poder acessar usando um supervisório, ou então outro CLP para poder acessar e ler esses endereços do nosso controlador. E quando eu defino também como uma variável sendo tipo global, eu posso utilizar em diversos programas dentro da minha POU aqui. Então poderia ter mais de um programa utilizando esses dados. Por isso que ele é definido como externo e fica destacado em relação às que eu defino como local. Ou seja, local são dados e variáveis que eu trabalho somente dentro do meu programa. Global, uma variável global e exportável, uma variável que eu posso usar dentro de outros programas e também tem um endereço que eu posso acessar usando outro CLP ou então um supervisório, beleza? Então essa basicamente é a definição. E eu também posso ter uma variável somente global, né? E não exportável, ou seja, ela não tem um endereço. Mas é global e eu posso usar não somente em um programa, mas em outros. Beleza? Então olha que legal, aqui embaixo apareceu pra gente o nosso painel, nosso viewer 1, os valores que a gente está lendo. Então eu tenho aqui o meu sensor mais antigo, THT860, está medindo para mim com relação à umidade 41%, e a temperatura ele está falando para mim que está em 25 graus Celsius. Já o meu sensor mais novo, ele dá que a umidade está em 49% e a temperatura está em 24,78. Tem uma certa diferença pelo fato de um ser mais novo, outro mais antigo, e a questão também das tecnologias envolvidas em cada um. E também o offset que a gente tem com relação à precisão de cada um. Beleza? Então basicamente essa é a configuração que a gente faz para poder utilizar esse recurso dentro do ambiente do HStudio.